tarde. Eu hoje quase não precisava de microfone, mas como nós gostamos de ter a palestra gravada, vamos registrar em som. É um grande prazer ter aqui o professor Henrique Guimarães, que é professor no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, especialista em didática da matemática. Hoje não sei se temos cá alunos do ensino secundário. Temos? Temos ali uma aluna do ensino secundário. Vai ser a nossa vítima número 1. De que ano é que é? 11º, muito bem. E vem de que escola? Do Colégio Manuel Bernardes, muito bem, sim senhora. Pronto, então nesse caso vou dar a palavra ao professor Henrique Guimarães, que irá falar hoje sobre Jorge Pólia e a resolução de problemas em matemática. Eu tenho que lhe passar o microfone, porque hoje falhou aqui qualquer coisa e só tenho um microfone. Isto pode sentir boa, não é? Sim, sim. Isto fica assim. Boa tarde a todos e a todas. E agradeço em primeiro lugar à Lourdes Figueiral e à Isabel Ferreirim, digamos, protagonistas desta realização, que me parece interessante e que, digamos, tenho o gosto e o interesse em preencher a sua quinta sessão. Às terças-feiras, matemática e coisas próximas à volta da matemática, que é a mim pessoalmente e certamente a vocês também vos interessa, e quero prolongar o agradecimento a vocês que ocupam a vossa terça à tarde em vir aqui durante alguns minutos a ouvir-me sobre, digamos, Pólia, que eu imagino que uma boa parte dos presentes pelo menos ouviram falar, e, digamos, dos seus grandes investimentos durante praticamente a vida toda, que é os problemas, a matemática, a resolução de problemas na matemática e também aspectos relacionados com o seu ensino. Isto, do meu ponto de vista, pelo menos, não é propriamente uma sala muito amigável para uma interação mais próxima e direta. Portanto, será basicamente uma exposição. Não faz mal, não faz mal. É basicamente uma exposição que espero, porque eu não tenho nada contra as exposições, que espero que possa provocar algumas interpelações, e espero também que, se entenderem, que me possam interromper e pôr alguma questão, fazer algum comentário, que aquilo que eu puder tentarei corresponder. Eu projetei uma figura que é muito conhecida e certamente imagino que, enfim, pode ser uma pretensão minha, que terá vindo à cabeça de vocês, provavelmente de uma maneira diferente, várias coisas, umas próximas, outras semelhantes, mas eu atrevo-me, é outra pretensão, a imaginar que, se não vocês, pelo menos numa boa medida, em muitas salas onde esta figura possa aparecer, a seguir poder perguntar-se-ia qualquer coisa daquele tipo, ou pelo menos parecido. Ou seja, o que é que sobra do triângulo, do retângulo, quando nós lhe desenhamos de uma maneira inscrita, enfim, para simplificar, aquele triângulo. Imagino também, enfim, aqui pode ser com alguma injustiça, não sei, que nessa aula o que muitas vezes está à espera é que o aluno ou os alunos, a área do triângulo, um terço, um meio, a altura vezes a base, metade do retângulo, é metade da área do retângulo.
Até aqui, enfim, diria que não levantaria nada de especial, a não ser que o aluno, então, para resolver isso, tinha que saber a área do retângulo. Acontece que, se ele não souber a área do retângulo, e aqui levanta-se logo uma questão sobre a noção de problema. O que é um problema? E aqui deixo uma primeira pincelada. A primeira coisa é que tem que haver algum interesse em resolvê-lo. Então, uma tarefa que, de alguma maneira, envolve aquilo que é presenteado com ela. Em segundo lugar, eu ia dizer do meu ponto de vista, mas não é só do meu ponto de vista, tem que ser algo que, de alguma maneira, lhe ofereça resistência, que de alguma maneira não saiba logo como resolvê-lo. Senão, digamos, não constitui aquilo que, pelo menos, eu ia dizer o poli A, mas acho que podemos alargar isso um bocado, consideram como consistindo num problema. Portanto, em regra, ou, enfim, talvez generalizando ou exagerando um bocado, um problema poder-se-á dizer que é uma situação, uma tarefa, ou uma questão que interessa à pessoa que vai resolver, mas que não tem logo à disposição um percurso completo para chegar à solução, ou seja, para o resolver. Pelo menos completo. Pode ter parcialmente, mas não está completo. Portanto, de alguma maneira, não apenas o interessa, como desencadeia, ou pode desencadear nele, digamos, um conjunto de movimentos que o envolve, de alguma maneira, na sua resolução. E, portanto, aqui volta à pergunta, se ele não souber a área, a fórmula da área, não poderá resolver o problema, ou terá maior problematicidade do que se souber. Aqui as opiniões dividem-se. O problema em sentido lato envolve as duas variantes. No sentido mais restrito é aquele que eu acabei de dizer, em que a pessoa não dispõe logo, vou simplificar, da estratégia de resolução. Todos os conhecimentos, todos os processos, que mobilizando-os naquele momento, chegam imediatamente à solução. Aqui, eu diria, toda a gente imaginou, traçando aquele segmento perpendicular aos lados maiores do retângulo, passando pelo vértice superior do triângulo, divide a figura daquela maneira e, de repente, como que salta à vista que a figura fica dividida, digamos, vou chamar em duas partes, dois pares de triângulos, que constituem, digamos, as duas metades de dois retângulos e, portanto, salta à vista que, de facto, o que sobra é metade do retângulo. Ora bem, esta introdução, eu volto a dizer que me interrompam, que me ajudam, se quiserem pôr e tiverem interesse em alguma questão. Esta parte eu coloco apenas para dar alguns elementos daquilo que, enfim, eu vou dizer do meu ponto de vista, mas sublinho sempre que não é só do meu ponto de vista, pode caracterizar aquilo que é um problema. Que é, esta é uma questão simples, digamos, simples, não é necessariamente fácil, uma questão simples, mas que pode constituir um bom exemplo para um alvo adequado, para um público adequado, daquilo que constitui ou pode constituir um problema. E agora faço uma espécie de viagem aos meus tempos, eu ia dizer de escola, mas imagino que teria sido mais do liceu, e havia sempre uma coisa que me metia imensa impressão em aulas de matemática, ou pelo menos em muitas aulas de matemática, que era aquilo que para mim era uma espécie de magia, quase de truque, mas num truque que eu me sentia sempre um bocadinho frustrado, que era, mas porquê que ele se lembrou de passar aquela linha? Quer dizer, porquê que se lembra de passar aquela linha? Quer dizer, se eu me lembrasse também resolvia o problema.
A questão estava como é que a gente se lembra de traçar aquela linha. E toda a gente aqui, imagino, que terá passado, eu não digo por esta situação, mas terá confrontado com situações da guerra. Suponha que, né, trace isto, se, e este suponha, trace, se, é aquilo que, e agora remeto ao Poliá, o Poliá convoca muitas vezes. Portanto, aqui o problema não é tanto ser contra formas, ou memorizar formas, ou usar formas, nada disso, são importantíssimas e são necessárias, valem a pena e ajudam. Mas aquilo que consiste em termos da resolução de problemas, da atividade matemática, no seu desenvolvimento e construção, é justamente ter essa ideia, vir essa ideia. E ela não cai do céu. Provavelmente em muitos serão mais rápidas, mais constantes, mais frequentes, mas é todo um trabalho com a matemática, de forma persistente, continuada, variada, em contextos diversos, que esse tipo, e eu vou usar a palavra que encontro frequentemente, que esse tipo de intuição muitas vezes ocorre. E ocorre não é por magia, ocorre por experiência. A gente tem experiência e ao ver elementos análogos, próximos, com aspectos comuns, ou com aspectos até contrastantes, faz vir à cabeça. E não é nenhum milagre, nem é nenhum aspecto estranho. Acontece, como nos acontece muitas vezes nos factos da vida corrente e na vida diária. Um dos meus interesses no Poliá é que me fez ver essa possibilidade. A intuição, que é um termo escorregadio, difícil, para não dizer impossível, há livros inteiros sobre a intuição, de definir. Toda a gente tem uma ideia, quando ouve a palavra, do que é algo que está, digamos, no fundamento, na base, no arranque de toda a criação, e em particular da criação matemática. Sem intuição, e isso agora não é o Poliá, são muitos matemáticos que dizem, sem intuição não há novo em matemática. Quer dizer, a matemática não se reduz à intuição. Longe disso. Sem intuição a gente não cria, não inventa, não descobre matemática. Com intuição não temos a certeza em matemática. Embora haja matemáticos que dispensem a certeza. Dizem, bom, para mim isto é verdade de certeza, outros que demonstrem. Há muitos matemáticos que na história disseram isso. Né? Bom, não vou perder muito tempo com isso. Portanto, esta, como eu disse, foi uma das razões que me interessou, que me tem interessado há muito tempo, pelo Poliá, que me, digamos, descansou um pouco tardiamente na minha idade, dessa minha frustração de não ter essas ideias fantásticas para resolver problemas que eu sempre vi como mistérios. Para mim era um mistério como é que de repente alguém se lembrava de ter essa ideia. Mas há outra razão também muito importante, porque sempre me interessei, enfim, perdoem o exagero, pelo Poliá. O Poliá é um matemático húngaro de nascimento, que teve uma produção muito variada. Eu não vou perder muito tempo com isso, embora mais à frente vá também fazer um pequeno esquiço biográfico, porque acho que vale a pena. E que a certa altura viveu muito tempo, viveu quase 100 anos, e em 63, ele nasceu em 1887, em 63, a Associação Americana de Matemáticos deu-lhe um prémio, um dos grandes prémios para os matemáticos, e veio publicado na revista da Associação um pequeno elogio, e no elogio, tenho ali a branco, está aquela frase que eu trouxe aqui para partilhar com vocês, e que de facto, para mim, quando a encontrei, deu razão a uma série de coisas para trás, que eu já tinha constatado, embora não consciencializado, explicitado, tornasse uma coisa
digamos, à flor da consciência, que é, de facto, é um matemático como há outros. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do Sr. Sebastião e Silva, em Portugal, ou do Bento Jesus Caraça, também, que, para, pelo menos, a sua investigação matemática, científica, desenvolveu um profundo interesse pelo ensino da matemática. Quer dizer, o ensino de matemática, quer ao nível superior, mas também, mais tardiamente na sua vida, ao ensino secundário. E escreveu imensos artigos, deu inúmeras conferências, escreveu vários livros, que eu também irei aqui referir, para não apresentar. Portanto, estes são dois elementos, eu vou dar mais um ou dois, de alguma maneira, enfim, para vos explicar, ou, enfim, dar alguns elementos dos meus interesses em relação ao PoliA, e, ao mesmo tempo, penso eu, estar a cumprir um pouco também a função de estar aqui, ou seja, falar do PoliA e da resolução de problemas. Eu trago aqui também só 2 ou 3 pequenas coisas, que é o PoliA também já, digamos, tardiamente na sua vida, fez 2 filmes para a Associação também americana, e um deles está aqui umas fotografias, que é vamos ensinar a conjecturar, ou a adivinhar, ou a levantar hipótese. Né? É um filme relativamente longo, é muito interessante, é sobre a partição do espaço, que eles dão, é uma aula construída, não é uma aula autêntica, digamos. É uma aula, digamos, para ele expor, digamos, aspectos do que ele considera que ele considerava que deviam ser valorizados na interação professor-aluno, e pronto, vê-se que há ali alguma falta de autenticidade, se tiverem um dia que ver. Mas eu quis aqui trazer 2 aspectos, que é, está na primeira frase, que é a questão da descoberta pelos alunos, aliás, por si próprios, como eles dizem. Literalmente, e isso não passava pela cabeça do PoliA, aliás, basta ver o filme para perceber isso, que diria qualquer coisa aos alunos e os alunos depois ficavam ali, entretidos, a ver se descobriam por si. Isto não há nada de mais falso. Não é isso. O que ele acha, e tem a ver com aquela frase que eu escolhi para a divulgação, é que sem a participação ativa dos alunos, ativa no sentido psicológico da palavra, porque às vezes pensa-se que ativo é mexer em muita coisa, em muitos materiais, não estou a dizer que isso é mau, é ativo, quer dizer, posso estar calado, eu espero que o Zé Paulo esteja a participar ativamente, e ele está calado, né? Mas eu espero que ele esteja a participar ativamente. Perdoem-me a brincadeira, mas, portanto, muitas vezes confunde-se esses 2 aspectos. Aqui o ativo é no sentido psicológico da palavra. E, portanto, o PoliA, em muito do que eu encontrei escrito e no que vi em termos de filme, ele tem uma interação constante com os alunos, com perguntas constantes, com interpelações permanentes, e, portanto, quando ele diz descobrir por si só, é dessa maneira. Em que o aluno está a participar ativamente e o professor não se antecipa ao aluno. Isto eu nunca encontrei, enfim, posso estar distraído e não li tudo. Aliás, falta-me ainda ler bastante, do PoliA. Um dos aspectos que eu várias vezes encontrei é aquele derrapar, vou usar uma palavra popular e simplista, que o professor muitas vezes tem, que nós todos temos, e quando digo nós, todos, não vos quero pôr, eu próprio também tenho, que é antecipar, substituir-nos ao aluno. Substituir-nos ao aluno. E não é muitas vezes por mala. Bom, para já às vezes é por tempo, não é? Outras vezes é porque não suportamos o silêncio. Não suportamos o silêncio. Quer dizer, a gente quer que o aluno fale, quer quase ajudá-lo, não é? E isso estamos a queimar etapas, e estamos a substituir-nos ao aluno e a impedir essa participação à lida e a impedir esse descobrir por si próprio. E já que há bocado falei no Sebastião e Silva, ele, muitos anos depois, vinha a dizer exatamente o mesmo. Exatamente. Aquilo que ele chamava a redescoberta. A redescoberta.
a questão da heurística, que também vamos falar aqui. Portanto, isso é a primeira frase. A segunda frase, que é sempre um aspecto que, de alguma maneira, muitas vezes é controversa, e levanta algumas discussões, é a questão, eu vou falá-la de outra maneira, das relações entre lógica e intuição e a questão entre, digamos, a demonstração e a criação. E está ali a posição do Poliá, que curiosamente também o Sebastião e Silva a referiu desta maneira. E digo-vos, enfim, saberão se calhar alguns melhor do que eu, mas que de uma maneira geral na ciência e em particular na matemática, e o Poliá é um desses matemáticos que diz que é, primeiro, conjetura-se, depois prova-se. Embora haja quem diga que ninguém vai provar uma coisa em que não acredita, ou que acha que está errada. Não vai dedicar toda a sua vida a uma coisa que acha, bom, talvez seja verdade. Mas, de qualquer modo, aqui ele diz, sim senhora, a demonstração, não está aqui, mas ele diz, a demonstração, a prova, é aquilo que de alguma maneira caracteriza a matemática, distingue de outras ciências. O teste para a matemática, o confronto, digamos, o movimento para incorporar um novo conhecimento no corpo da matemática é a demonstração. Bom, mas para chegar a esse conhecimento, aquilo que traz essa novidade é a intuição. Portanto, e isso é comum a muitas ciências, a parte da intuição, a parte da demonstração sabemos que não. Isso são mais dois aspectos que a mim me interessaram no Poliá. A questão da participação ativa naquele sentido que eu referi, e a questão de considerar que na matemática há o aspecto da sua construção, do seu desenvolvimento, da sua dinâmica evolutiva, e há o aspecto da sua sistematização, organização, finalização. Bom, e tratando-se de aprendizagem, o primeiro aspecto é decisivo. O aspecto da sua construção e do seu desenvolvimento e da sua, portanto, aprendizagem. O tal esquiço muito rápido, porque eu acho, enfim, quem já conhece, se calhar, é uma repetição. Quem não conhece, eu acho que vale a pena dizer duas ou três coisas sobre um pequeno percurso biográfico. Portanto, como vem, ele nasceu ainda no século XIX, ainda uns aninhos para acabar, em Budapeste, e há ali duas datas que eu queria sublinhar, que é a data em que ele se mudou para a Suíça, para Zurique, depois, mais tarde, a data em que ele se mudou para os Estados Unidos. Portanto, ele era judeu de ascendência judaica, isso marcou muito a sua vida e sobretudo, devido a más razões, digamos assim, que é a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial e que o levou, por aconselhamento de vários, a mudar para os Estados Unidos. De qualquer modo, aqui eu só queria salientar, para além disto, que ele fez todos os seus estudos em Budapeste, onde se doutorou na universidade, num problema de probabilidade geométrica, e, digamos, até um bocadinho antes de mudar para Zurique e até ir para os Estados Unidos, fez um percurso variado na Europa, em várias cidades muito importantes, de centros matemáticos riquíssimos na altura, tanto com os maiores matemáticos da época que eu vou dispensar-me de referir, e trabalhando com alguns deles durante esse tempo. Queria só chamar ainda, neste slide, a atenção para, digamos, a obra-prima, no sentido extenso da expressão, que é aquilo que está em azul, assim, azul claro, eu não vou ler em alemão, mas é Teoremas e Problemas em Análise. Há esse livro aqui na biblioteca, aliás, até acho que há o alemão e há a tradução em inglesa, e aquilo, e só estou a dizer isso, já vão perceber, porque é aquilo que valorizou na época o livro e que o tornou
muito conhecido em setores amplos da comunidade matemática, não era tanto o conteúdo matemático, no sentido da novidade que trazia em termos matemáticos, mas a sua organização. Portanto, ele organizou o livro em torno de problemas e em torno de métodos de resolução de problemas. Portanto, reparem, e logo no prefácio se percebe o seu grande interesse pelos problemas em matemática e pelos seus processos e métodos de resolução. Portanto, isso sim era uma novidade fortíssima. Portanto, os livros, digamos, e as obras matemáticas eram temáticas, digamos aqui, assim, e o livro tinha uma organização, digamos, de raiz diferente e que já evidenciava o seu interesse pela resolução de problemas e a importância que ele dava para a própria matemática e desenvolvimento de matemática na época. Portanto, em 1940 virou-se para os Estados Unidos, teve em 2 ou 3 universidades muito pouco tempo e depois estabeleceu-se na Califórnia, em Palo Alto, ficou ali a vida toda, até morrer em 85. Portanto, como veem, foi uma vida longa e estão aqui, digamos, os livros que ele escreveu nesse período, e todos eles são livros, eu ia dizer, de matemática e, enfim, por necessidade de algum rigor, vou chamar assim, não são só livros de matemática, são livros de matemática e sobre matemática. E, digamos, ao serem de matemática e sobre matemática, em muitos aspectos são também sobre o ensino da matemática. Não no sentido direto e explícito, e muitas vezes até é, porque ele fala em professores, em alunos, e dá conselhos. E, em muitos casos também acontece, sobretudo no primeiro, que é o da esquerda, e que é aquele, enfim, que eu conheço melhor, em primeiro lugar, e que também é mais conhecido em todo o mundo, é traduzido em 20 e tal línguas, inclusive a portuguesa, vou mostrar já as capas também, e é aquele que o lançou, digamos, no grande público, vou chamar assim, e sobretudo também entre os professores em muitos países. Esse livro tem esta capa, enfim, eu trouxe para verem o objeto, eu tenho sempre a ideia que isto é muito importante, né? Tocar e sentar e sentir. É a primeira edição. Eu, quando estive lá há uns tempos e consegui comprar todas as primeiras edições e ainda é fácil encontrar. Eu digo-vos que quem tem interesse vale a pena. Isso é um bocado mania minha, lá as primeiras edições e isso, mas eu gosto de fazer. E isso é uma desculpa minha também. E é muito interessante ver até a evolução das várias edições, que eu já vou mostrar também a capa. Antes de passar, tenho que me apressar, senão não acabo isto. Bom, eu tenho ali duas pequenas notas que não vou perder muito tempo, que é uma para chamar a atenção, que é muito engraçado, que é o Poliá dava-se muito, eu vou usar alguns nomes, não liguem muito só aos nomes, a maior parte conhecem, quem não conhecer não liguem muito, o que era o Poliá, enfim, usando aquela divisão clássica, que é simplista, mas que é útil às vezes, digamos, ele dizia que era um down monkey, um macaco que desce, né? Uma vez numa entrevista falava os up monkeys e nos down monkeys. Os up monkeys eram os macacos que subiam, portanto eram os matemáticos que andavam lá no ar, e este ar não era negativo para ele, atenção. Portanto, os matemáticos puros, digamos assim. Os down monkeys, os matemáticos que andavam junto à Terra e com que ele lidava. Ele considerava-se um down monkey. Quer dizer, e devo dizer que com alguma ironia, ele tinha muita ironia, e aqui um à parte semítico, ou não fosse judeu. E nessa entrevista ele caracterizou-se dessa maneira. Mas, por exemplo, dava-se muito com o Hardy, que era o expoente da teoria de números da época, um matemático puro por essência, para quem a matemática aplicada era a matemática feia. Quer dizer, ele dizia a Hardy é a matemática prática, é a matemática feia.
Ele falava assim em relação ao arte, mas davam-se muito bem. E ele um dia mostrou-lhe o esboço do livro, que começou por escrever em alemão e depois em inglês, e disse-lhe que ia para a América. Ele disse, fazes muito bem, pá, fazes muito bem ir para a América, que eles lá adoram livros de how to, ou seja, de como fazer, que é o título do livro. Eu acho uma à parte que mostra bem, por um lado, a interação entre matemáticos a esse nível familiar, informal, amigável, e que mostram as distinções, mas não os separam. E, por outro lado, digamos, alguma das características do Poliaco, o seu sentido de humor e de ironia muito forte. Este livro, quando saiu, paradoxalmente, não teve sucesso. Quer dizer, houve várias editoras que o recusaram. Teve recensões de matemáticos importantes, do Bell. Eu trago aqui a do Weil, que é um matemático importantíssimo e que valorizou o livro, mas em 48, mas não teve grande sucesso. Só teve quando, mais tarde, saiu uma edição livre de bolso, que está aqui, que eu também trago, é esta pequenina. Então começou a grande divulgação dele, e trago aqui com uma pequena provocaçãozinha, que eu quando encontrei, e só vi isso nos Estados Unidos em 2010, não sabia disto, em que ele faz este prefácio. E este prefácio é um prefácio, enfim, o que está lá a vermelho não é da autoria dele, ele encontrou um estudo e pô-lo aquele estudo, e curiosamente remete para uma crítica, digamos, aos dois níveis de ensino. Quer dizer, na escola, os alunos andam a aprender a detestar a matemática. Depois vão para a universidade, regressam à escola e continuam a ensinar os alunos a detestar a matemática. Ou seja, o percurso na escola e o percurso na universidade não resolvem o problema da relação dos alunos com a matemática. Isso deve-nos fazer pensar. A questão, as capas, eu não sei se entretanto saiu alguma mais, mas estão aqui as várias capas da variedade de edições e reimpressões, porque muitas vezes não são novas edições. Quando muito varia o prefácio e às vezes já contributos com pequenas recensões, mas basicamente o livro é o mesmo. E eu imagino, isso aqui é enfim, não tem muito interesse para vocês, mas o último a mim parece-me que é falso. Falso no sentido de estar lá a mentir, mas aqui parece-me uma coisa policopiada. A edição portuguesa também é conhecida, é esta, e não sei se ainda está disponível, porque há muito, só saiu em 2003, portanto, reparem, eu vou ter que passar à frente o que eu ia mostrar daqui a bocado, mas a primeira vez que se falou nisto, não no livro que ainda não tinha sido editado, mas de aspectos que o livro considerava muito importantes, foi em 43, na Gazeta de Matemática, através do Silva Paulo. E reparem, 43, 60 anos depois, é que é traduzido o livro em Portugal. E é o único que está. Os outros não estão traduzidos. Os outros estão traduzidos. Ora bem, o livro, cá está, é como resolver problemas. O como, obviamente, apela para aspectos técnicos, digamos assim, apela para maneiras de fazer, ou para fazer, embora eu ache que este como deve ser entendido de maneira mais ampla. Quem ler o livro perceberá rapidamente isso, porque, entre outras coisas, no livro percebe-se muito bem também aspectos que têm a ver com o que é um problema e também aspectos que têm a ver com a importância dos problemas. E a importância aqui também no sentido lato, quer dizer, é a importância para a própria matemática, quer dizer, e a importância para o ensino da matemática e a importância para o desenvolvimento da pessoa, do aluno e das pessoas em geral. Ora bem, continuando, tenho que passar alguns à frente já. Nas primeiras páginas, aliás, do lado esquerdo,
é mesmo o verso da capa, está, digamos, o esquema daquilo que de alguma maneira se celebrizou, ou pelo menos levou a que se falasse muito do Poliá, que é, eu vou chamar as famosas, porque eu acho que foram durante bastante tempo muito faladas, as famosas 4 etapas ou 4 fases da resolução de problemas. Depois aumentaram, houve autores que passaram para 6, para 8 e para fora, não interessa muito. E que estão ali, são aquelas, e que eu, por simplicidade, para se ver melhor, vou pôr ali. E olhamos para ali, não sei, e volto a pedir, se quiserem interromper, interrompo, que, digamos, não há ali, aparentemente não há ali nada de especial. E devo dizer que, do meu ponto de vista, estou-me a antecipar, até a parte menos interessante do livro, com uns pequenos aspectos, diria, mas é a parte menos interessante porque parece que é relativamente óbvio que está ali, né? Está organizado, a gente para resolver um problema tem que compreender, fazer um plano, realizar o plano e depois analisar, a tradução minha, o looking back, como eu disse, o que se fez. Portanto, e, em geral, as pessoas concordam com isso. Ao ler o livro, eu percebi rapidamente, embora ele insista muito nisso, que a grande importância que o livro traz não é isto. Ou pelo menos, não é tudo disto. É como ele preenche cada uma destas fases. Isso sim é que é importante. Os exemplos que arranja, as perguntas que faz, que propõe, as inter-relações que desenvolve. Isso sim é que é interessante e que é importante. E é muito rico em tudo o que faz. A primeira coisa que se percebe logo é que a sequência não é linear. Já não é sequencial. Né? No sentido, primeiro um, depois outro. Primeiro compreendemos. Né? Já compreendemos, então vamos fazer o plano. Já fizemos o plano, então vamos resolver. Não é isso. Né? A gente sabe que não é isso. Muitas vezes a gente só percebe que não compreendeu quando está a fazer o problema. Né? E portanto tem que voltar para trás. Né? Quer dizer, né? E ninguém estabelece, enfim, é uma pretensão minha. Quer dizer, a gente não se senta a fazer o plano para resolver o problema. Né? Quer dizer, o plano vai se desenvolvendo à medida quase que logo a seguir se executa o plano. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Esta sequência não é uma sequência completamente hierárquica e não é completamente sequencial, é muitas vezes cíclica. E, como eu disse, a própria execução do problema leva a maior compreensão desse mesmo problema. A parte nova, ou pelo menos não direi nova, que eu pelo menos considero mais distintiva deste esquema, e eu acho que estou a imaginar qual é que será, é a análise retrospectiva. Porque isto sim é menos frequente. Se fizermos uma coisa rapidamente, fazemos a análise retrospectiva. Quando digo fazemos, estou-me sobretudo a referir, digamos, ao ensino secundário ou não superior, mas, enfim, perdoem-me se me enganarei, mas provavelmente acontecerá muito próximo também no ensino superior, que é, nos casos do ensino secundário, são naqueles exemplos, na questão das equações ou dos sistemas de equações, chega-se, digamos, ao valor da incógnita que resolve ou que satisfaz a equação dada e vai verificar se o valor encontrado é a solução. Isto é a análise retrospectiva. Mas é muito limitado, é muito restrito. Nem é sequer das partes que tem mais interessante, nem é a única dimensão da análise retrospectiva que o Poliá faz. Espero chegar a tempo de dar exemplos do que ele considera a análise retrospectiva e vão ver que é muito mais interessante. Eu não estou a dizer que não é importante aquilo que disse das equações, mas o resto é muito mais interessante. E isso sim foi um contributo novo, ou pelo menos que eu considero mais importante deste esquema das quatro etapas do Poliá. Eu vou passar à frente mais uns slides, que são referências a Portugal
de coisas que ele tinha e vou passar, digamos, ao conteúdo propriamente dito, com exemplos, também vai ser precipitado, com exemplos das tais perguntas e interpelações com que ele preenche cada uma destas fases. E estamos, portanto, na fase da compreensão. Eu vou usar o exemplo que ele usa no auto-solve, na arte de resolver problemas, que é um exemplo que todos conhecem, atrevo-me a dizer isso, e que é também um exemplo que me espantou, porque é um exemplo que eu também não achei muito interessante, que é, eu ouço dizer muitas vezes isso, é o exemplo do teorema de Pitágoras no espaço, que é eu digo assim, ouço dizer assim, o teorema de Pitágoras é da geometria plana, mas a gente ouve dizer o teorema de Pitágoras no espaço, o que é? Calcular a diagonal de um paralelepípedo, a diagonal espacial, digamos assim. E ele dá mesmo o exemplo, bem, isto aqui não é uma sala de aula paralelepipédica, tudo era mais complicado aqui escolher a diagonal e arranjar a solução, mas ele dá mesmo o exemplo para o professor, dizer, o professor, se estiver na aula, pode dizer aos alunos, se conhecer as dimensões da sala, a altura, comprimento, largura, qual é a diagonal do paralelepípedo. Mas para aqui, isto não é problema, cá está, nem sequer é um problema, não quer dizer que a gente não considere que é um problema para alguém, mas provavelmente para cada um de nós não é. E não é porquê? Porque a gente dispõe imediatamente da estratégia, do percurso para resolver o problema. Isso, digamos, neste contexto, pelo menos, não é, portanto, um problema. Então, como é que o Poliá exemplifica isto? Portanto, está aqui, ele diz logo fazer um desenho. O desenhar é um elemento importante em termos de processo de resolução de alguns problemas, não será de todos, né? Mas de alguns problemas. Este será um caso dele. E pergunta, o que é dado? O que é pedido? Toda a gente conhece estas perguntas, muitas vezes as fazemos, a pena muitas vezes é ficarmos por aqui também. E a seguir continua as perguntas que faz para ele caracterizar o que é isso de um plano. Pode-se pensar num problema relacionado, bem, já no espaço, no tal, paralelepípedo não conhece, mas no plano talvez conheça. Portanto, se a gente arranjar para aqui um triângulo, talvez consiga ter instrumentos para progredir no problema, na resolução do problema. Portanto, tem que arranjar, digamos, tem que organizar os dados, tem que arranjar uma forma adequada para os representar, quer em termos de notação, quer em termos de outros aspectos que o problema exija, tem que realizar os cálculos, né, e saber que tipo de cálculo é que tem que fazer e, digamos, os argumentos que tem que usar para, digamos, convencer da correção e da validade do que está a fazer. E então, a seguir, executar o plano. E no caso concreto, digamos, tendo o nosso paralelepípedo, a nossa sala, ele, nós sabemos, passa para a questão do triângulo. Sabido o triângulo, resolve-se o problema de uma maneira que toda a gente sabe. E até aqui, para vocês, imagino que isto não tem novidade nenhuma, mas se passarmos para a análise retrospectiva, eu acredito que vai ter. A análise retrospectiva, como já falei, é fazer várias perguntas sobre o processo que foi utilizado até agora. E as perguntas são daquele tipo que estão ali. Ele começa por perguntar, mas vocês se podem saber, podem dizer-me se o problema tem solução? Portanto, pedindo para calcular a diagonal de um paralelepípedo, nós podemos, antes de começar a resolver, este problema tem solução. Devo dizer que eu, quando vi isso pela primeira vez, nunca me tinha passado pela cabeça fazer esta pergunta perante um problema. Nunca me tinha passado a fazer essa pergunta. E esse não, tem, porque se eu souber a altura, o comprimento e a largura, eu consigo construir o paralelepípedo. E se consigo construir o paralelepípedo, ele tem uma diagonal. E, portanto, o problema tem solução. Eu posso não saber chegar lá, em termos de cálculos, mas que a diagonal existe,
existe, portanto, tem solução. E a seguir ele pergunta, bom, chegamos ao cálculo dessa diagonal, do comprimento dessa diagonal, e vamos testar esse resultado. Vamos ver até que ponto ele resiste a variações que se possam fazer nos dados, na situação que põe. E ele dá alguns exemplos, que eu vou propor aqui, muito simples. Uma das coisas que eu gosto de usar este exemplo é porque é muito simples. Quer dizer, pode não ser muito interessante no aspecto, digamos, do seu conteúdo, mas aquilo que mostra, eu acho que é interessante. Uma pergunta que ele faz aos alunos, cá está, ele está sempre a falar para os alunos, ou melhor, eu acho que ele está a falar para os professores, né, para eles falarem assim para os alunos. Ele diz assim, bom, se nós permutarmos as dimensões, onde estiver A passar a B, onde estiver B passar a C, quer dizer, a fórmula resiste, quer dizer, chegamos ao mesmo resultado. Para nós isto é óbvio, mas acredito que poderá não ser sempre. Bom, algebricamente a gente chega lá e é como se nós virássemos o paralelepípedo, digamos, de posição. E, portanto, isto bate certo, a forma resiste. Claro que isso também podia ser pelo outro lado, não é? Virávamos o paralelepípedo e chegámos à fórmula equivalente à primeira que tínhamos chegado. Outra pergunta que ele fazia e que ele propunha, que é, desculpem, se a aumentar, o que é que acontece? Expectavelmente, terá que aumentar a diagonal. E a forma também resiste. Também nos diz que o valor aumenta. Né? Portanto, há maneiras que ele arranja para ir testando o resultado com os alunos. Outra questão a ver qual é que será, e se o A for diminuindo até tender para zero? Chegamos ao exemplo do plano. Chegamos de onde tínhamos começado até por imaginar. E a fórmula resiste. Quer dizer, o A desaparece e volta. Isso dá solidez, digamos, quer ao processo de resolução, quer à própria fórmula a que chegou. E dá autoconfiança aos alunos na sua obtenção e, digamos, caracteriza um bocadinho também aspectos da atividade matemática. Ele continua, eu vou parar aqui esse aspecto, depois ele sugere, por exemplo, e se todas as dimensões duplicarem, ou quadriplicarem, e por aí fora que me estão a imaginar. É aquilo que eu costumo dizer, o e se, que é um dos aspectos interessantes da matemática, para já, acho eu, e da tal análise retrospectiva, que é característico para mim muito do trabalho do Pauler, que ele está sempre a fazer em muitos aspectos. Quer variando os dados, quer variando as condições, quer variando a incógnita, quer variando aspectos da situação, e isso permite um enriquecimento muito grande da situação de partida e depois, digamos, na sequência seguinte. Bom, eu trazia aqui um outro problema de um outro livro que também trouxe, que é um livro muito mais elaborado do meu ponto de vista, que é a Descoberta Matemática, que é também construído à base de problemas, com a exploração de cada um, e traz um episódio que eu vou passar muito a correr e que fiquei muito contente quando o descobri, porque é onde ele explica o que é que levou a construir, digamos, toda uma, vou chamar de teoria, embora seja aqui um bocadinho forte para aquilo que eu quero dizer, sobre o que é, no fundo, a resolução de um problema. E ele usa uma metáfora, que é a metáfora da ponte. Para ele resolver um problema é construir uma ponte. Mas uma ponte entre quê? Uma ponte, como a gente sabe, liga coisas, não é? Liga coisas. Portanto, ele diz, é uma ponte entre os dados e o que é pedido.
ou seja, entre aquilo que é dado, repetindo, aquilo que conhecemos e aquilo que desconhecemos, não é? A incógnita, como também ele usa, se tratar de um determinado valor, ou uma conclusão, se, digamos, aquilo que conhecemos é uma hipótese. É uma hipótese. E qual é o problema? O problema é este. Já é um problema menos trivial, não é? Embora seja relativamente simples, que é calcular o volume daquele sólido. Daquele sólido que é um tronco de pirâmide, quadrangular reta. Não é? Quadrangular reta. E cá está. A primeira coisa que diz, faz o desenho. Fazer o desenho. Atenção, há quem dispense desenhos, não estou a dizer que o desenho é obrigatório, mas o próprio Poincaré que diz, Poincaré diz, felizes daqueles que conseguem libertar-se da bengala, usa o termo mesmo bengala, não estou a dizer que seja pejorativo, pode ser de auxiliar, não é? Da bengala, ele não diz do desenho, diz da intuição sensível, sensível no sentido de desenhar e de outra coisa. Portanto, mesmo os matemáticos, e estou a referir-me ao Poincaré, dizem coisas dessas. Os matemáticos, para criar matemática, socorrem-se com muita frequência dessa tal bengala da intuição sensível, que sabem que não lhes dá a tal certeza, mas que ajuda muito a chegar, digamos, a desenvolvimentos que pretendem. E depois passa para o registro, digamos, da informação. Aquilo é o que é dado. E a partir daqui começa a construção da ponte, que é aquilo que eu acho que é interessante. Um dos aspectos que eu acho interessantes. O que é pedido? Eles põem um ponto. É o volume V daquele tronco de pirâmide. O que é dado? São aqueles três valores, o lado do quadrado superior, o lado do quadrado inferior, a altura do tronco. Como é que dos dados chegamos ao volume? Ele parte para uma das perguntas que se faz. Não conhecem nenhum outro problema que seja mais simples ou que já saibam resolver e que possa ajudar a resolver este? Bom, simplificando, andando mais... Exatamente. Foi o que ele disse. Se a gente tiver a pirâmide inteira, pode ser que chegue à outra. E foi o que ele propõe. Temos a pirâmide inteira, um problema relacionado. Se a gente partir dela, basta calcular o volume de duas pirâmides e subtrair. A pirâmide grande e a pirâmide pequena, passa a simplicidade com que eu estou a falar. E já estamos a aproximar-nos dos dados. Bom, a gente ainda não sabe o A, ainda não sabemos o B. Mas vamos continuar. Como é que a gente calcula o A? Muito simples, temos que saber aquela altura. Porque a área da base sabemos. Então, ficamos por desconhecer agora a altura. Como é que calculamos o B? Também não é difícil. A gente tem o H, agora é somar o H com o X, ficamos com a altura toda, temos a área da base. Já estamos a completar a ponte, já falta pouco. E agora? Agora precisamos saber o X. Como é que a gente calcula o X? Está ali a inspirar-se a chegada de um triângulo e através da semelhança de triângulo, do teorema de Pitágoras, de tal, podemos calcular o X. E temos a ponte construída. Dos dados até ao volume. E isso é o exemplo que ele dá para dizer que resolveu o problema, é fazer esta ponte entre os dados e o pedido, entre aquilo que conhecemos e aquilo que desconhecemos. É uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa interessante. Os Doors, o conjunto, aquela banda musical dos Doors, do Jim Morrison, tem este nome Doors. Eu descobri há não sei quanto tempo que a palavra Doors vem de um poema em inglês do William Blake, que diz Between the known and the unknown there are doors. Portanto, e no fundo há portas, mas também há pontes, né, que podem ligar o conhecido ao desconhecido. Bom, e a seguir era
cálculo algébrico puro, e chegámos aqui ao volume do tronco de pirâmide. E para terminar, eu vou fazer o que ele não faz isso no livro, não é? Mas sugere, e eu trago aqui esta brincadeira, chamamos assim, que é... onde é que está? Desculpem lá, que eu tenho que passar slides. Que é... Portanto, aqui está a série das imagens que se foram sendo construídas e agora a construção da ponte. Estão a ver? Portanto, dos dados chegou-se ao pedido. Desde, digamos, a informação conhecida à informação que se quer conhecer. E apenas para sistematizar, ele fala em 4 níveis que é importante passar. Isto agora é mais técnico, mas não é muito. E eu acho que vale a pena, apesar de tudo, ficar ainda com isto, que é o nível relacional, tanto que é onde ele estabelece as relações, vai construindo as relações entre as várias partes conhecidas e desconhecidas, o nível matemático, onde ele convoca, digamos, o conhecimento matemático que já se conhece, né? E depois o que eles chamam de nível heurístico, que é onde entra a intervenção do professor. Portanto, as perguntas que o professor faz para desencadear o processo da convocação dos elementos conhecidos já da parte dos alunos. E eu passei à frente o nível anterior, mas também simultâneo, que é o nível das imagens, ou o nível dos objetos, chamamos assim. Portanto, esses 4 níveis que ele trabalha em conjunto. Portanto, imagens, relações, o simbolismo matemático e o aspecto heurístico da descoberta em matemática. Cá está, com o papel essencial do professor. O professor é que faz as perguntas, não lhe diz o que é. Não se substitui ao pensamento, mas faz-lhe as perguntas. E, digamos, deixo-vos com a parte final, que não era a final, mas pode acabar desta maneira, que também já foi divulgado, que é uma das maneiras que eu acho com que o POLIA pode ajudar o professor a trabalhar em matemática com os seus alunos. E de uma maneira, como ele diz, interessante. Pronto, fico por aqui. Foi um bocadinho à pressa. Falar que foi só no fim. Foi só no fim. Gostava de perguntar se acha que numa sala de aula, com as restrições de tempo que nós temos, conseguimos muito implementar este. Claro que há sempre desafios que nós podemos passar. Olha, Isabel, eu diria assim, eu vou responder de uma maneira, como é que eu ia dizer, em que eu acredito, mas posso pôr uma reticência à frente. Eu imagino que se um professor entrar numa sala e não houver cadeiras e mesas e quadro, ele não dá aula. Imagino que isso acontece. Porquê? Porque acho que aquilo é indispensável para ele dar a aula. Portanto, eu acho que a ponte que se tem que fazer, para usar essa metáfora, é nós temos que chegar a um ponto em que consideramos que isto é importante, quer dizer, ou estas coisas, tipo destas coisas são importantes. E enquanto isso não estiver completamente assumido, obviamente que há outros aspectos que dificultam imenso. Atenção, agora vamos às reticências. O que é que eu quero dizer? Não quero dizer com isso que não haja inúmeros obstáculos. Tem havido sempre nas escolas, nos professores, para que ele possa, para que muitos deles pelo menos possam fazer aquilo em que mais acreditam e que mais
consideram importante com os seus alunos. Agora, a minha resposta perante esse tipo de coisas tende a ser desse tipo, porque eu acho, e agora vou dizer se calhar uma barbaridade, nós perdemos tempo com tanta coisa. Pá. Perdemos tempo com muita coisa. Eu sei, não, mas eu agradeço. Eu agradeço. Claro, claro. E também tem outra crença, isso é uma crença, que é aquilo que de verdadeiramente importante o professor consegue com os seus alunos. Muitas vezes não tem o sentimento do seu sucesso de uma maneira imediata, né? De maneira logo. Por isso é que o professor tem que acreditar profundamente naquilo que está a fazer. Porque se não acredita, provavelmente não vai fazer, porque não vai ter o feedback, o retorno imediato naquilo que é verdadeiramente importante. Obrigado.